Bom dia, a paz do Senhor para os amados irmãos. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Bem, quero desejar a você um bom dia, um bom trabalho. Você que está indo trabalhar agora e está dando uma esperada aí. Olha só, eu quero agradecer a você que está aí nesse momento olhando para mim, assistindo esse vídeo. E pedir a você que assista o vídeo todo e, vamos dizer assim, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Já estamos caminhando para o sorteio. O sorteio é de um livro e de uma Bíblia. Pastor, e qual é o livro e qual é a Bíblia, pastor? Amado, o livro está lá nos últimos vídeos. Você vai lá, dá uma olhadinha no vídeo e vê qual é o livro. Tá lá, um pulinho lá, tá bom? Veja bem, então nesta manhã nós vamos falar algo interessante também, que está escrito em 1 João, se me fala a memória, 1 João, capítulo 4, tá? Amados, capítulo 4, amados, nós temos que estudar a Bíblia. O momento agora é de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser cada dia mais estudada. Por isso que eu conto com você, se inscreva no canal e juntos vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar um novo nascimento, pregar a palavra do Senhor, tá certo? Para que a palavra possa ser propagada de forma melhor possível. Olha só o que nós estamos vendo aqui, importante você ler. Pegou a sua Bíblia? Olha só. Diz assim, 1 João, primeira epístola de João, diz assim, amados, capítulo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós vamos parar nesse versículo aqui para entender, que eu achei muito importante eu entender esse versículo, porque ele está dizendo aqui, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Muitos sabemos nós que o Espírito Santo de Deus, que habita naqueles que servem a Deus, que servem a Jesus Cristo, ele foi enviado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que desceu como vento impetuoso, invadiu ali, vamos dizer assim, a casa do Senhor. Aquele momento onde eles estavam era a casa do Senhor. Agora a gente percebe que, naquele momento, muitos que estavam ali receberam da unção de Deus, do Espírito Santo, e ali eles pregaram um evangelho verdadeiro e genuíno, pregaram a palavra de Deus. De que forma? Mostrando quem era Jesus Cristo, quem era ele. Desde Abraão, aí ele começa Abraão, Isaac, Jacó, e começa a falar de Moisés, e começa a falar das grandezas de Deus e das grandezas de Jesus Cristo. Esse é o genuíno evangelho e esses são os genuínos Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala daquilo que ele, irmãos, foi enviado para falar, que é de Jesus Cristo. Ele foi enviado aqui à terra para nos fortalecer, nos dar força e nos dar condições de pregar o verdadeiro evangelho. Mas nós percebemos que o que acontece é que entre nós, muito entre nós, vamos dizer assim, um número muito grande de espírito maligno que tenta enganar, certo, ao povo de Deus com palavras vãs, com palavras macias, com palavras somente de dizer que aquela pessoa ela está vivendo o melhor dessa terra, que ele veio para viver e simplesmente não ter dor, não ter sofrimento, não ter preocupação, e que o cristão ele nasceu para isso, certo? Então, veja bem, além dos poderes malignos que é sobrenatural, que ninguém vê como também, ainda existe aqueles humanos, aquelas pessoas que enganosos, pessoas que enganam, que têm a índole mal. Porque nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio.
aquela pessoa está endemoniada, porque ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, é às vezes a própria educação que ele foi criado, que tem uma índole, muitas vezes enganosas, que tem o coração cheio de engano, né, que é o maligno. Então, João aqui, ele está falando para mim e para você, como ele está aqui nessa Bíblia aqui, ó. Eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou lendo a Bíblia, né? Eu estou com a Bíblia aqui, eu gosto sempre de estar olhando para ela. Então, veja bem, aqui, diz aqui, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai o espírito se vem de Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma avaliação. E como é que eu vou fazer uma avaliação daquele espírito? É que se aquele espírito, irmão, está falando da grandeza de Deus. Se ele está confessando que Jesus é o único suficiente Salvador. Se ele está dizendo que Jesus veio ao mundo, mas morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nós temos que entender. Que Jesus Cristo veio com esse projeto, com esse propósito. Está entendendo? Veio com esse projeto, com esse propósito. De quê? De que Ele é o único e suficiente Salvador. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem que falar disso. Porque para isso que ele foi colocado no mundo. Para convencer o homem do pecado. O homem só passa a conhecer o pecado através da palavra. Então, a gente percebe que João já tinha, Pedro também tinha essa preocupação. Ou seja, era a preocupação dos apóstolos, não é certo? Era com esses falsos profetas. Falsos profetas que hoje também se encontram no nosso meio, não pregando o verdadeiro evangelho, não pregando aquele evangelho transformador, aquele evangelho de Cristo, aquele evangelho que muda as pessoas, que traz uma visão verdadeira do que é transformação. Então, esses falsos profetas existem. Nós percebemos que pessoas que só querem ouvir palavras de crescimento material, mas não crescimento espiritual. Porque Jesus vai dar, porque Jesus já é isso, porque Jesus vai dar um carro, vai dar uma casa, vai aumentar as suas finanças, você vai ser abençoado. De uma maneira que o povo vai olhar para você e vai dizer, poxa, este homem, essa mulher serve a Deus por causa das suas bênçãos. Mas a maior transformação, está em quê? Está em mudança de vida. A mudança de vida faz com que aquela pessoa venha verdadeiramente, vamos dizer assim, ser um canal de bênção. Um canal de bênção verdadeiramente. Porque quando a mudança, veja bem, a pessoa era mudança. O que é mudança? A pessoa, vamos dizer assim, a pessoa era um prostituto. Vivia saindo com uma mulher, com outra mulher, saindo com um homem, saindo com mulher, tudo misturado. Pessoas que tinham a índole assassina, uma pessoa que tinha uma índole de inveja, uma pessoa que tinha uma índole de vamos dizer assim, de criar intrigas, de criar brigas. Esta pessoa que não conseguia viver com só o marido, esse homem que não podia viver só com uma mulher. Isso, aí chega a palavra de Deus e entra naquela pessoa, tá certo? Aí aquela pessoa vê Cristo nela, reconhece que é pecadora e o que acontece? Ela deixa aquele pecado. Isso é transformação. Mas não, aí pastor, mas e as outras coisas? A palavra de Deus diz, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, os falsos profetas, eles não pregam verdadeiramente Jesus. Ele não prega que Jesus morreu na cruz e transformou vidas. Ele não prega que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar a humanidade. E que ele é filho de Deus. Não é um profeta. É filho do Deus Altíssimo. Porque todo aquele que não reconhece que Jesus não é o Filho de Deus e que Jesus Cristo não é suficiente para salvar a humanidade, isso aí também é falso profeta, falsas religiões. Então, a gente percebe que já existia em João essa preocupação
essa preocupação de que os falsos profetas já não mais, vamos dizer assim, já não mais pregariam Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui, no versículo 2, diz assim, cadê o versículo 2 aqui, amados, que eu estou com a Bíblia, deixa eu ver. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne e é Deus, olha o que eu estou falando, e é Deus, e todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este Espírito é o Espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, os apóstolos já falavam do anticristo e dos falsos profetas. Mas por quê? É como eu acabei de falar há pouco tempo atrás. Todo aquele que não aceita Jesus como Filho de Deus, que não prega Jesus na cruz, que não prega a ressurreição, que não prega sobre o pecado, que não prega que Jesus é transformador, esses são falsos profetas. Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para fazer isso acontecer. Então, quando a gente percebe Jesus Cristo como um transformador de vidas, esse é o verdadeiro profeta. É aquele que está pregando a verdade. É aquele que está pregando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado. Então, a gente precisa entender isso. Porque se você não consegue entender isso, então você não entende como são os falsos profetas. Então, coisa muito importante você saber, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo falando mais alguma coisa sobre os falsos profetas, para que os falsos profetas você possa entender o que é ser falso profeta. Então, veja bem o versículo 4, diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido o falso profeta, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha só, eles já estavam vencendo o profeta e você pode vencer os falsos profetas, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo, se você foi batizado, tá certo? Se você foi batizado, aceitou Jesus Cristo, foi batizado, o que é importante também é ser batizado, aceitar a Cristo, confessar a Cristo, ser batizado nas águas e buscar o Espírito Santo de Deus. Aí você vai entender quem é e quem são os falsos profetas, tá certo? Então vamos continuar esse estudo. No próximo vídeo eu estarei falando mais sobre os falsos profetas, tá bom? Então eu espero que você, esse pequeno vídeo que você está aqui, que você possa aprender. E nós retornaremos com o versículo 5, tá certo? Porque o versículo 5 vai falar outras coisas lá. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Então, você entendeu? Então nós vamos falar sobre isso. Então, continue no canal, se inscreva, ative o sininho, tá certo? Não deixe de se inscrever, para que o YouTube possa mandar para você o aviso que nós já começamos a falar sobre o versículo 5. Amém? Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém? A paz do Senhor, um bom dia.